depois de 3 semanas aqui em São Pedro do Atacama, é hora da gente se preparar para seguir viagem. E eu preciso dizer que eu já estou obcecada, só que aí a gente começa a se deparar, né, com a realidade, que nós estamos no deserto. E falando em cactos, vamos conhecer a parte que eu achei mais legal daqui. Eu preciso confessar que depois de 3 semanas aqui em São Pedro do Atacama, é hora da gente se preparar para seguir viagem. Então a gente precisa resolver algumas coisas no motorhome, como fazer revisão, pneus, essas coisas todas. Então a gente vai aproveitar os nossos últimos dias aqui da melhor forma possível e vamos levar vocês com a gente para conhecer uma hospedagem incrível aqui em São Pedro do Atacama. Tá indecisa? Muitas opções de chá? Tô tentando escolher, mas o que eu tô olhando, na verdade, é que tem as ervas, tá escrito o que é e tá escrito pra que ela serve, ó, pra altura, digestivo, diabetes. Legal. Legal, né? O Matias, que é o responsável aqui, trouxe a gente pro nosso quarto. E eu preciso dizer que eu já estou obcecada. Amanhã, à luz do dia, assim, porque agora já tá escurecendo, a gente vai fazer um tour e mostrar todas as dependências do hotel pra vocês. Porque realmente, assim, é uma joia aqui no meio de São Pedro. É um dos primeiros hotéis da cidade, só pra vocês terem uma ideia, então, né? O café da manhã é servido na recepção do hotel e eles deixam ali também durante o dia todo chá e café. Então, vou seguir tomando meu café pelo resto do dia. E passando dessa porta, a gente começa a ver as outras dependências do hotel. Logo aqui do lado, eles deixam água disponível o tempo todo. Uma coisa muito legal é que eles deixam garrafinhas de alumínio para você poder levar para os passeios e tal, e aí você pode sempre encher aqui. E é necessário, porque a gente já falou, no deserto não ande sem a sua garrafinha de água, porque faz muita falta. Esse é o meu suco favorito no café da manhã, suco de framboesa. E é claro que eu aproveitei, né, que tem todos esses espaços aqui e que tem café o dia inteiro e eu fiquei tomando um sol e trabalhando, porque tem espaço aqui, tem um outro jardim lá atrás que a gente vai mostrar pra vocês, que é perto do nosso quarto, mas tem vários lugares assim que a gente pode vir sentar ou ficar só batendo papo, ou ficar tomando um café, tomando um chá, ou, né, como no meu caso, eu fiquei trabalhando, mas tomando sol. Tem uma piscina. Agora, se você tem coragem de entrar na piscina, é outra coisa, porque tá muito gelada a água. Claro, né, que no verão aqui durante o dia é muito calor, então eu acho que vai super bem uma piscina. Mas agora a água tá congelando. Mas o que mais me surpreende nessa parte externa aqui do hotel é a arquitetura. O lugar é muito bonito, muito bem pensado, muito bem feito. E essas pedras que dá pra ver aí atrás são pedras do rio São Pedro. Isso é uma técnica de construção antiga andina, então ver esse tipo de coisa é muito legal. Acho que a gente não chegou a comentar, mas esse hotel faz parte do patrimônio histórico do Chile. Então, todas aquelas leis, né, que regem conservação de patrimônio histórico se aplicam aqui, porque é um dos primeiros hotéis aqui de São Pedro. Então, todas essas técnicas, toda essa parte da cultura andina, a gente tá aprendendo muita coisa. E tem muitos cactos. É verdade. E falando em cactos, vamos conhecer a parte que eu achei mais legal daqui. E para vocês que viram Toy Story 3, eis que encontramos aqui o garfinho. Versão cacto. Versão cactus. Esse aqui é um pátio que dá... é como se fosse a varanda de alguns dos quartos aqui.
Então toda essa lateral aqui são quartos, o nosso quarto é esse daqui, o último. E aí tem essa varanda aqui que também é um outro lugar que a gente pode vir pra ficar. Também fiquei um tempo sentada aqui ontem trabalhando, porque quando o sol começa a se mover, lá para de pegar sol, aí eu vim pra cá. E aqui ainda tinha bastante sol, então eu fiquei aqui, passei a tarde aqui. E é uma espécie de jardim, só que aí a gente começa a se deparar, né, com a realidade, que nós estamos no deserto. Então o jardim é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil, por exemplo. Não tem aquela grama verde, mas tem os cactos, tem outras plantas, e aí a gente começa a apreciar a beleza de uma outra forma. E esse hotel está localizado bem no centro aqui de São Pedro, bem no centro mesmo, a gente está super perto da Rua Caracoles. E aqui atrás a gente tem a igreja e a prefeitura de São Pedro. Então a gente está do ladinho da igreja, do ladinho da praça, e a Caracoles fica realmente a uma quadra daqui. Vamos. Aproveitar que tem internet boa e lugar para trabalhar. Agora a gente vai sair para almoçar. A gente precisa buscar algumas coisas lá no motorhome e a gente vai ver o que está acontecendo, porque tem uma música aqui perto e estamos muito curiosos. E a gente acabou de passar por uma procissão de Santo Antônio de Pádua. A música que a gente estava ouvindo era dessa procissão e é uma celebração religiosa que mescla ritos da Igreja Católica com a cultura andina. E aqui no norte eles celebram os santos, eles celebram as festas religiosas com música e dança. Diferente do sul, onde eles celebram mais parecido com, né, o que a gente vê no Brasil, que é com cantos e com orações. Aqui eles celebram com música e dança. E o estilo de música que a gente estava ouvindo é chamado de morenada, que é um estilo de música boliviano. E é muito legal quando a gente vê celebrações culturais locais e a gente consegue aprender um pouco mais sobre as pessoas, sobre a cultura local, sobre a história do lugar onde a gente está. A gente acabou vindo no mesmo lugar que nós já viemos antes, porque a gente sabe que a comida é gostosa e pelo horário também muitas coisas já estão fechando e tal. Então a gente pediu um ceviche, porque a gente não comeu ceviche aqui ainda, né? Então pedimos um ceviche de salmão e polvo e também uma tábua mix que tem um pouquinho de cada coisa. Tem falafel, tem bolinha de queijo, tem batata, tem alho de cebola e uns molinhos assim. Eu pedi um drink chamado Deserto Florido, eu já provei uma vez aqui, achei muito, muito bom, que ele tem framboesa, ele tem licor de coco, várias coisas diferentes assim, e ele tem uma textura tipo de smoothie, muito gostoso. O ceviche aqui ele é servido com milho, como se fosse um milho crocante assim, milho tostado e chips de mandioquinha. E tá realmente muito, muito gostoso, muito bem temperado. É um pouquinho apimentado, a gente gosta de pimenta. Ele perguntou qual era o grau de pimenta que a gente queria. Então pra nós tá no ponto da casa, tá ótimo. Podia até ser mais apimentado que não teria problema. Mas se você não gosta de pimenta é bom avisar que nessa região as coisas geralmente são bem picantes. E eu preciso confessar que eu adoro o dia que a gente sai pra gravar assim, porque daí a gente tem mais desculpa pra comer coisas diferentes nos restaurantes. Agora, se vocês vierem aqui no Fauna, que é o lugar onde a gente tá, vocês têm que pedir essa bolinha de queijo com jalapeno. Tem essa opção aqui na porção, mas tem uma outra opção que ela vem com um molhinho mais adocicado e também com como se fosse um cream cheese, assim, um sour cream, na verdade, e crocante de bacon. E é muito bom. É que hoje a gente pediu a porção, então já tinha aqui, a gente não pediu. Mas no outro vídeo que nós gravamos aqui, a gente pediu essa outra opção. Vou voltar pro hotel agora. O restaurante ficou uma quadra mais ou menos do hotel. É super pertinho. Vamos voltar, né? Aproveitar pra descansar um pouquinho. Aproveitar o calorzinho de dentro do quarto do hotel.
Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. A pessoa não pode ver uma lojinha de artesanato. Mas a gente já tinha passado aqui, eu queria conhecer a galeria de um artista plástico aqui da região, que faz cerâmicas. E, inclusive, eles têm curso gratuito de cerâmica para crianças e adultos. Inclusive, tem umas menininhas ali fazendo cerâmica. Mas é um artista um pouco mais conhecido, então os preços são mais altos do que em outros lugares, né? Mas aqui, se você quiser ver, inclusive, ele produzindo as peças, dependendo do horário, ele tá ali trabalhando. Falando em artesanato, já que estamos no clima, tem uma loja de artesanato aqui dentro do hotel. E eu tinha visto que eles tinham postado umas coisas muito bonitas. E a parte mais importante, né, que é conhecer o quarto do hotel. Quando a gente entra, a primeira coisa que aparece é a porta do banheiro. Então vamos começar pelo banheiro. Entrando aqui no banheiro, primeira coisa que a gente vê é o espelho. Claro, nossos produtos já estão aqui, porque nós já estamos usando o banheiro. Mas tem bastante espaço de armário aqui pra colocar as coisas, pra se organizar. Aqui são as nossas coisas também, mas eles deixam um sabonete aqui pra gente. E também eu já usei, tem secador de cabelo e bom secador de cabelo. Não é o secador padrão de hotel. E aqui embaixo um negócio que eu achei muito diferente. Tem uma escovinha e pano pra limpar os calçados, porque como a gente já mostrou pra vocês, aqui tudo fica cheio de terra. Então é uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. E tem calefação, porque aqui é muito frio, tem calefação tanto aqui no banheiro como lá no quarto, depois a gente mostra pra vocês. E aqui do lado tem um móvel muito legal encaixado em cima do sanitário com todos os produtos, então estão todas as toalhas aqui, as nossas coisas, já colocamos aqui também, e alguns produtinhos de banheiro. Eles deixam aqui hidratante e manteiga de cacau, porque como é muito seco, precisamos. Tem touca de banho, algodão e cotonete aqui também, copos, papel higiênico, lencinho, então fica tudo aqui, tudo bem à mão. E aliás, a gente já provou, eu já estou usando essa manteiga de cacau, achei muito, muito boa e é uma coisa muito necessária para quem vem pro deserto. E aqui do lado a gente já tem o chuveiro, é bem espaçoso, a ducha é muito boa porque tem bastante pressão e água bem quente, e aqui tem os produtinhos de banho. Achei muito legal que eles têm também a barra de apoio, então para quem tem dificuldade de locomoção, facilita muito as coisas. E aqui eles deixam pra gente o tapetinho antiderrapante também no banheiro. E saindo do banheiro, entramos no quarto. Aqui do lado já tem um espelho bem grande, bem bom pra se arrumar de manhã. Tem calefação, como eu falei, porque aqui durante a noite fica bem frio, então faz muita diferença ter calefação. Tem também um suporte pra mala e uma poltrona que eu achei lindíssima e já está com o meu chale ali em cima. E aí tem uma mesinha de apoio. Pro lado de cá, a gente tem um armário bem grande, que já tá com todas as nossas coisas aqui dentro. Tem mais uma mesinha aqui do lado, também com um banquinho, mesa de cabeceira. Achei muito legal que a gente tem luz aqui no abajur e tem tomada USB, então facilita muito a vida. Aliás, essa luzinha iluminando a parede fica a coisa mais linda. Tem mais uma luminária lá em cima, então destaca bem as pedras, fica muito bonito. Deixa um charme totalmente diferente pro quarto e o contraste com a madeira e as pedras eu achei maravilhoso. E a cama que é super confortável, os travesseiros também. A gente gostou muito da cama. E tem uma peseira aqui que eu achei lindíssima. Eu não sei que material que é esse, tô procurando. Esse é o tipo de artesanato que eu acho que vale muito a pena comprar, porque é uma coisa muito característica daqui e de muita qualidade. E lá do outro lado tem uma outra mesa de cabeceira também com luminária, com telefone. E uma curiosidade aqui que não tem ar-condicionado, porque não precisa, mas tem um ventilador, principalmente para circular o ar. E porque no verão, durante o dia, esquenta um pouco aqui, a chegar umas temperaturas aí na faixa de 23 até 26 graus. E a gente tem essa janelona aqui, que tem a vista pro jardim, e tem uma porta pra gente poder passar direto pro jardim também. Tem uma cortina blackout, mas durante o dia a gente deixa só essa daqui, que é uma cortina de linho, pra ter um pouco mais de privacidade, né? E também pro quarto ficar um pouco mais aconchegante.
E eles deixaram aqui pra gente uma sacola ecológica e também deixaram garrafinhas de água. Então, assim como eu mostrei que no banheiro tem hidratante, tem manteiga de cacau, eles deixam também as garrafinhas e água o tempo todo disponível lá na frente, porque a gente já falou algumas vezes aqui, no deserto você tem que se hidratar o tempo inteiro. Então tem que passar creme, tem que passar hidratante labial, e o fato de eles deixarem essas coisas facilita bastante, né? Porque nem sempre a pessoa lembra de trazer. E eles também deixam esperando o hóspede uma sacolinha ecológica. Como a gente já comentou com vocês, aqui no Chile, nos supermercados eles não dão sacola e muitas lojas também não. Então nem sempre o turista sabe quando chega aqui, né? No nosso caso a gente já tá há bastante tempo, então a gente já sabe, a gente já tem as nossas sacolas, mas eles deixam uma sacolinha aqui disponível e eu acho que esses detalhes fazem muita diferença. Mostra um pouquinho mais o cuidado, né, do hotel com o hóspede, pensar nas coisas que são muito específicas da região. Então tanto a parte da hidratação como de ter a sacolinha disponível eu achei uma ótima sacada. Nós nos separamos, o Léo foi pra biblioteca trabalhar e eu vim aqui pro quarto. Assim, eu conseguia ficar um pouquinho mais quentinho porque ela tá muito frio. Só que agora são 7h20, então eu vou lá buscar o Léo pra gente ir tomar um vinho, porque tem happy hour aqui no hotel. Tudo bem aí? Tudo bem. Vamos tomar um vinho? Vamos. Obrigado, porque tá frio, né? Tá muito frio. Meu Deus. As we're sitting here in silence, all I'm hearing is the rain. Don't mean to be so quiet, but there's nothing left to say. It's been going for a long time, but it's hard to cut the ties. A pessoa vem para degustação de vinho e degustação de melão. E eles servem umas frutas, tem amendoinzinho e tal, e fruta seca pra acompanhar. Mas é que esse melão aqui é muito bom, é muito doce. E ele é bem verde, não parece que vai ser doce, mas é muito bom. E combina com vinho, uma coisa que eu não sabia. Que melão combina com vinho? Descobertas. Descobertas. E eu acabei de sair do hotel para comprar uma pizza. Tem uma pizzaria logo do ladinho do hotel aqui que a gente já provou antes. E tá muito frio hoje à noite, então a gente vai aproveitar para comer no quarto, porque tá bem mais quentinho. Eu acabei de pedir a pizza aqui, vai levar cerca aí de uns 15 minutos para ficar pronto, mas tá muito frio hoje. A temperatura está em 7 graus agora, sensação térmica é de 4 e é para chegar até 7 da manhã em 0 graus. Aí a sensação vai estar ali por um -4, -5, realmente é bastante frio aqui. Que rápido! Não deu nem tempo de terminar de editar minhas fotos. Pegador com capuz, com máscara. Feitiçar. E vamos ver que vai esfriar.